todos, obrigado pela oportunidade. Eu fiz uma pequena apresentação sobre alguns aspectos importantes que eu considero sobre a presença e a existência de fundações de apoio. Meu nome é Antônio Figueira, eu sou professor titular da Universidade de São Paulo. A minha unidade de origem é o Centro de Energia Nuclear da Agricultura, que é localizado em Piracicaba. E estou desde janeiro de 2016 como diretor executivo da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Eu só fazer um roteiro aqui dos aspectos que eu vou abordar aqui rapidamente. Pretendo ser bastante breve, senhor presidente. Eu só queria chamar a atenção primeiro do que a gente chama de terceiro setor, né? A gente considera que o primeiro setor é o Estado, é o poder público. O segundo setor seria o mercado com fins lucrativos. E no terceiro setor você tem inúmeras organizações que sem fins lucrativos, que ela, por não terem fins lucrativos, elas normalmente são dedicadas a assuntos de Estado, ou seja, é uma solução que existe em inúmeras sociedades, que são uma ideia de você ter organizações que geram serviços de caráter público, que é especificamente o caso da Fundação. A Fundação é um tipo de organização do terceiro setor e ela é chamada assim porque é um patrimônio com finalidade social, ou seja, os fundadores eles disponibilizam um patrimônio para uma finalidade. Você tem diversos tipos de fundações. No caso, a gente vai falar especificamente das fundações de apoio. A fundação não faz parte do Estado, mas ela possui caráter público no sentido do seu objetivo. O objetivo dela é um objetivo público. No caso das fundações de apoio, elas têm o mesmo objetivo que a universidade, que é apoiar ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Tá? Uma característica extremamente importante que ela é velada pelo Ministério Público. Ou seja, na nossa ordem jurídica, você tem as fundações, elas gozam de inúmeras imunidades tributárias, mas o preço que se paga por isso é ela ser velada pelo Ministério Público. Normalmente o Ministério Público tem as curadorias de fundações. Essas curadorias são uma designação de um promotor público que ele acompanha todos os passos da fundação. No caso, desde seu estabelecimento até a sua extinção. Ou seja, todos os documentos, todas as atas que a gente faz, todas as contas que nós temos, elas são encaminhadas e acompanhadas diretamente pelo Ministério Público. No município de São Paulo, há uma curadoria de fundações, o doutor Ayrton Grazioli, que acompanha há 15 anos, ele era o curador de fundações e ele está se aposentando essa semana. Então, ele acompanha diretamente não só as fundações de apoio à pesquisa, mas apoio às universidades, mas também todas as fundações do município. E existem fundações que são consideradas públicas, né? O melhor exemplo que é citado várias vezes aqui é a FAPESP, que ela é uma personalidade jurídica com direito público. Existem alguns casos de personalidade jurídica com direito privado. No caso específico da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, ela é uma fundação que foi instituída por pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas que estabeleceram essa fundação. E, no caso, nós somos regidos, é uma fundação de direito privado e é regido pelo Código Civil. Então, aqui eu só... a previsão da ocorrência de uma fundação de apoio, lá no Código Civil, no artigo 62, ali o inciso 7. Muito bem. A fundação de apoio às universidades, elas são regidas aí desde de uma lei de 8.958, 94. Elas foram previstas já para dar o apoio e o suporte às atividades das universidades, no caso, federais. Então, isso aí é muito bem regulamentado. Hoje existem cerca de são 62 universidades federais, mais os institutos federais. Você tem ao todo talvez umas 94 fundações em nível federal. Um dos grandes problemas que a gente tem é que essa lei ela não foi regulamentada no Estado de São Paulo, então a gente não consegue seguir ela exatamente. Mas, de qualquer forma, a existência e as atividades de apoio das fundações para os projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, inovação tecnológica, todas elas estão previstas nessa lei. Mais recentemente, você tem o marco regulatório da inovação, que também reforçou a existência. Então, aqui, para finalizar essa história, a Fundação, então, no caso da Fundação, particularmente da FUSP, instituída por particular, uma entidade privada, sem fins lucrativos, que o objetivo é contribuir com as ICT, significa Instituição de Ciência e Tecnologia, particularmente as universidades. Tá? Então, ela tem um fim de interesse social. Existe muita confusão nessa denominação e, às vezes, classificação. Chama atenção aqui, é um manual aí básico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles têm 3 categorias. Eles chamam Fundação Típica, eles têm uma categoria que chama Fundação de Apoio. E causa bastante confusão, porque
ele aqui tem que é uma fundação que é instituída, mas não mantida pelo poder público, tal, e usa esse termo fundação de apoio. A gente, no caso, apesar de nós chamarmos de fundação de apoio, nessa classificação do Tribunal de Contas, seríamos fundação conveniada, que não é instituída, tampouco mantida pelo poder público. Ali, inclusive, cita as fundações, algumas das fundações vinculadas à Universidade de São Paulo, ou associadas à Universidade de São Paulo, como a FIP e a FIA. Então, essa terminologia, às vezes, causa confusão, inclusive, dos próprios fiscais do Tribunal de Contas, que fazem a fiscalização, a auditoria anual nas fundações. Então, aqui, a fiscalização da fundação conveniada, ela é prevista pelo fato de usar o quê? Por exemplo, a logomarca estatal. Ela tem utilização de recursos, no caso, o nome da Universidade de São Paulo. Mas está bem marcado ali, não precisa de listar, tampouco realizar concurso ou processo de seleção de pessoal. Ou seja, ela é uma fundação que é reconhecida, ela é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, mas ela não precisa seguir todos os regramentos aí. Então, qual é o marco regulatório geral? Você tem essa lei de 2004, que é da Lei de Inovação, você tem várias legislações, decretos aí federais, só que esses regulamentos são todos para instituições federais de ensino superior. No caso, existe a necessidade, por exemplo, de uma fundação de apoio à Universidade Federal, ela necessita ser credenciada junto ao MEC e junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. No caso das fundações de apoio à pesquisa no Estado de São Paulo, não seguia esse regulamento, a gente não precisava fazer o credenciamento. Apenas há 2 anos atrás, nesse decreto de 4 de setembro, o 62817, que agora houve a possibilidade de credenciamento das fundações estaduais, no caso do Estado de São Paulo, serem credenciadas junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa lei de inovação, ela tem a previsão já na disposição de motivos da lei, ela já demonstra que a necessidade da produção científica para ter um impacto realmente na sociedade que todos desejamos, essa necessidade de flexibilizar ou de auxiliar as atividades da universidade através de uma fundação. As soluções, então, o projeto de lei em questão tem um grande mérito tentar enfrentar o desafio, em particular, reconhece que soluções apontadas para corrigir seria a melhor interação entre as instituições com o setor privado. Legal, então a gente agora chega na própria da fundação. Ela foi fundada em 1992 por um grupo de professores que fizeram uma contribuição em espécie, em recursos e equipamentos. Ela foi fundada dentro desse aspecto de direito privado, ela não tem fins lucrativos, e o objetivo principal é flexibilizar, agilizar e contribuir para a eficiência das atividades da Universidade de São Paulo. No momento, a gente é regido por um acordo de cooperação entre a Fundação e a Universidade de São Paulo, e muito recentemente nós fomos credenciados como Fundação de Apoio à USP, na realidade a primeira, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai ter ali uma cópia ali do Diário Oficial. E a missão estatutária da FUSP é proporcionar à universidade, dentro das suas possibilidades, os meios necessários para a mobilização de recursos humanos e materiais. Eu acho que isso aí sintetiza bastante que seria a nossa principal missão, que é mobilizar recursos humanos e materiais para atender as exigências, as necessidades de finalidade da universidade, que seria o ensino, pesquisa e extensão. Tem outras atuações, como prestar serviços visando auxiliar e fomentar a pesquisa, difusão de conhecimento, técnico científico, colaborar com o atendimento à comunidade na área de educação, cultura, assistência social. Aí a grande pergunta, né, que no requerimento tinha aqui, assim, se há repasse de recurso orçamentário da USP à FUSP. No relacionamento FUSP-USP não há qualquer repasse de recursos orçamentários. Então, a Fundação ela não recebe absolutamente nenhum recurso da universidade. E nunca recebeu? Nunca. O senhor pode dar um prazo... Na história dela, não. Nunca recebeu recurso orçamentário. Dentro desse acordo de cooperação, a gente tem ali o artigo 7.3, os recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos deverão ser detalhados em cada plano de trabalho, serão de responsabilidade do acordante, vedado o repasse de recursos orçamentários da USP e FUSP. Esse termo de cooperação, que está assinado, está vigente desde 2017, tem uma validade de 5 anos, tem esse artigo aí que veda a total repasse de recursos orçamentários. É importante também que a FUSP, e a gente vai ser bastante enfático aqui, que a FUSP também não repassa e não paga bolsa nem nenhum tipo de
de recurso financeiro para nenhum dirigente da Universidade de São Paulo. Nenhum dirigente, inclusive eu. Eu trabalho pro bono, eu não recebo absolutamente nada da Fundação para ser o diretor executivo. Nenhum tipo de benefício. Então, o porquê da atuação da FUSP? Ela faz a interface entre a USP, entre a iniciativa privada, as entidades públicas e instituições internacionais. Ela proporciona a celeridade e dinamismo nos processos de aquisição de bens e serviços. Ela realiza a prestação de contas à USP, anualmente, e todos os parceiros financiadores do projeto. Cada financiador exige e tem uma necessidade de ter um sistema de prestação de contas. Por exemplo, Petrobras tem o Sigitec, a gente tem um projeto de Lei Rouanet, você tem o SALIC, que é o sistema. Então, a gente tem uma equipe altamente treinada de fazer essa prestação de contas, que são todas bastante complexas, né? Nós também mantemos um registro junto ao CNPq, que permite a importação de equipamentos com benefícios fiscais. Como eu disse, nós somos velados pelo Ministério Público, ou seja, todos os atos, principalmente do Conselho Curador, eles são registrados, eles passam primeiro pelo Ministério Público, antes de ir para o cartório. Nós prestamos contas ao TCE, o TCE manda um auditor todo ano, acabou de vir em agosto, passou 3 ou 4 dias dentro da Fundação, tem acesso a todas as contas nossas, tem a possibilidade de fazer questionamentos. E ainda temos uma auditoria externa, que tem que ser uma empresa independente, que é regulada pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, alguns números da FUSP, nós temos ao todo 177 colaboradores. Dentro da sede nossa, nós temos 37 colaboradores na área de gestão e temos 140 colaboradores que trabalham dentro dos projetos, dentro da Universidade de São Paulo, nos diversos campi. O orçamento anual da Fundação é por volta de 10 milhões, 9 milhões e 800, e anualmente nós recebemos a captação de recursos privados, digo privados, mas também há recursos, por exemplo, da FINEP, que costumava existir editais CT Infra, por exemplo, para financiamento de infraestrutura da universidade e de outras instituições, era feito através da universidade. Ou seja, recebendo entre 135 milhões, de maneira geral, de diversos financiadores, normalmente a maioria deles privados, mas também Secretaria de Estado, municípios e coisas desse tipo. Normalmente, ali só um exemplo, em 2018 nós transferimos, como disse, não há transferência de recursos da Universidade de São Paulo para a FUSP, mas nós mandamos para a FUSP 4 milhões e 250 ano passado. Os dois números abaixo é o valor dos equipamentos e bens que foram doados à Universidade de São Paulo. Normalmente é adquirido pela Fundação após o término do projeto, de acordo com o financiador, isso é doado para a universidade. Ou seja, nós trazemos talvez diretamente de 8 a 10 milhões de reais por ano para a Universidade de São Paulo. Ano passado nós tivemos 686 bolsistas, estudantes. Nesse caso a gente está se referindo ao quê? Iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O valor total do ano passado foi por volta de 13 milhões. O tipo de financiador que nós temos, Shell, Petrobras, Vale, FINEP, Natura, Petrogal, Scopus, Boeing, Fundação Ford, KPMG, que é uma empresa de consultoria. Aqui eu dou algum detalhe sobre esse acordo de cooperação, o objeto do convênio. Então, isso é um acordo de cooperação que foi assinado pela universidade e pela Fundação, e ele prevê vários contratos e convênios com uma súmula padrão que é utilizada pelo financiador. Existe uma obrigação da Fundação que todos os projetos têm que ter o envolvimento da Universidade de São Paulo. Nós não fazemos projetos diretos com outros financiadores. O objeto aqui do acordo de cooperação que estabelece a colaboração, desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, relacionado à gestão administrativa e financeira. A execução veda a contratação com terceiros sem a participação formal da Universidade de São Paulo, ou seja, não há uma contratação direta da Fundação para fazer uma gestão de algum projeto. Existe uma contrapartida que a Fundação recebe para fazer a gestão desses recursos, que é limitado nesse acordo de cooperação de 10%.
No decreto estadual de inovação tecnológica, a previsão é até 15%, mas nesse acordo é 10%. Há sempre um custo indireto, né, que é chamado de overhead, há sempre uma previsão de recursos de reembolso da utilização das instalações da universidade para a condução dos projetos. Esses recursos são transferidos regularmente para a universidade. Propriedade intelectual, a FUSP também abre mão de qualquer propriedade intelectual, ela sempre é estabelecida entre a universidade e o financiador, isso é feito uma negociação direta através da Agência USP de Inovação. Nós prestamos conta anualmente, é encaminhado um relatório para a universidade, e existem dentro do corpo do acordo, tem várias minutas de contrato convênio simplificado para agilizar essa contratação de financiamentos com órgãos privados. A validade do convênio é celebrada terceira, condicionada à formalização. Existe a previsão aí de ter contrato de equipe técnica vinculada à universidade, existe uma limitação de ser 2/3. A universidade, no caso, a fundação utiliza, por ser um ente privado, ela não usa a Lei 8666, a não ser que seja exigido em algum momento por algum financiador. Nós temos um regulamento de compra interno e que, de novo, na sua aprovação, ele passa pelo Ministério Público, para ele estar de acordo. Normalmente, essa é a prática que a gente utiliza. Tá? Aqui é só para terminar, eu vou falar alguns exemplos de tipo de atuação da FUSP, é só alguns projetos de natureza social. Tem um projeto que existe há muitos anos, que é o Projeto Pequeno Cidadão, que é coordenado pela Prefeitura do campus da Universidade lá em São Carlos, financiado pela KPMG, que é o acesso de jovens à situação de vulnerabilidade para melhoria de ensino e informática. Existe um projeto financiado pela Fundação Ford, com uma professora da FAO, que é a identificação, mapeamento de regiões e grupos de grande vulnerabilidade. Esse projeto da Smile Train é uma entidade filantrópica do exterior que dá uma doação de $250 por cada cirurgia de reconstrução para pessoas que sofrem daquela deficiência. Eu não sei o nome correto, que eu não sei se usa. Então, a gente, através da fundação, a gente recebe. Na realidade, essa cirurgia é feita no Centrinho, né, no Hospital de Reabilitação Crânio-Facial, que fica em Bauru. Então, essa atividade já era realizada pelo hospital, mas agora, com essa doação de $250 de cada caso bem-sucedido, a gente conseguiu auxiliar a universidade para contratar novos anestesistas, não da própria universidade, mas contratar fora, e aumentou o número de cirurgias que podem ser feitas. Aí é só a visão do projeto Pequeno Cidadão e observatório de remoções. Também temos projeto de natureza cultural, a orquestra de câmara foi dita pelo colega presidente da Fundunesp, também tem na Fundunesp. Nós financiamos através de um projeto do Santander. Aí tem uns projetos, esse é um projeto mais antigo, né, desistiu, o Ministério da Cultura, foi feita uma concessão e foram compradas obras para o Museu de Arte Contemporânea. A construção da Biblioteca Brasiliana também foi um projeto do BNDES que foi conduzido pela Fundação. E aí a gente tem um projeto em andamento, que é essa ruína da engenho São Jorge dos Erários, que fica em Santos, que é a ruína do engenho de açúcar mais antigo do Brasil. A gente tem um projeto arquitetônico para permitir o acesso de escolas que visitam a área. Aqui à esquerda, à direita de vocês, tem a visão do projeto ali. Esse é um projeto que está em andamento, aí, a previsão de término do ano que vem. E tem, obviamente, vários projetos de natureza tecnológica, né? O tanque de prova numérico, né, que foi um projeto financiado pela ANP. Tem um projeto da Research Center in Gas Innovation, que o professor Silvio apontou, que é um projeto de centro de engenharia, um dos CEPIDs, que é financiado em parte pela FAPESP. O recurso da FAPESP entra direto para o pesquisador, o recurso da Shell é feito através da fundação. Esse projeto era acho que não sei o valor dele original, mas depois desse projeto, agora a gente administra um projeto de R$68 milhões da Shell, que é feito através da fundação. Depois tem o Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células-Tronco,
Certamente vocês conhecem a professora Maiana Zatz, e a gestão desse projeto é feita através da Fundação. Aqui é só para chamar a atenção que a ANP, nessa legislação, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, existe uma obrigação legal que todas as empresas petrolíferas têm que investir 1% relativa à receita. Então, elas têm um valor muito grande de recursos e, muitas vezes, eles usam a fundação para fazer esse investimento em pesquisa e desenvolvimento. É 1% de recursos. Então, na nossa carteira, nós temos vários projetos da ANP. A mesma coisa para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Existe uma obrigação legal de investimento, pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Empresa concessionária, permissionária e autorizada do setor de energia são obrigadas a aplicar anualmente um percentual de sua receita operacional líquida. Então, nós também administramos vários projetos nesse sentido. Isso aqui é só uma foto do site do Tanques Prova Numérica, e que dentro, até convido os novos deputados a visitarem a universidade. Esse lugar é um daqueles que você sente orgulho de estar dentro da Universidade de São Paulo, dentro de São Paulo. Isso é um simulador de manobra de um navio que é todo construído pela universidade, por um professor, e você faz simulações dos portos de Santos ou qualquer porto do Brasil, e é feito treinamento até de práticos utilizando essa simulação. É realmente um negócio fabuloso. Esse também é do Research Center in Gas Innovation, que é financiado pela FAPESP e pela Shell. Também é um centro que tem tido bastante repercussão, porque ele está trabalhando com a utilização de gás na matriz energética brasileira e algumas coisas bastante inovativas em termos de patente. Isso que eu mencionei, esse é o laboratório da professora Maiana Zatz, que muitos de vocês devem conhecer da mídia, que ela tem uma atividade grande de aconselhamento genético e células-tronco. Esse projeto também é administrado pela Fundação. Então, assim, as ações da Fundação, elas são normalmente muito similares ao que a universidade pretende. Então, a ideia é essa: você é atividade típica de Estado, só que é gerida pela Fundação. Então, para concluir aqui, senhor presidente, a FUSP, então, não utiliza recursos da USP. A USP, sim, atua nos projetos de ensino e pesquisa, e a FUSP apenas serve para fazer a mobilização dos recursos, tanto recurso financeiro, recursos humanos, por exemplo. A parceria é fundada também nessa legislação pertinente, que visa atender uma política pública de fomentar o desenvolvimento tecnológico nacional. Repetindo, a USP não recebe recursos orçamentários, os dirigentes também não recebem nenhum tipo de valores da Fundação, reitor, pró-reitor, nenhum deles. A FUSP, pelo contrário, ela repassa recursos financeiros, serviços materiais para a universidade anualmente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente.